Estamos no segundo bloco do Toda Mulher, falando sobre os direitos das empregadas domésticas. Camila, no bloco anterior eu deixei uma pergunta para você. Quais são os principais motivos que levam empregadores e trabalhadoras domésticas aos tribunais? Olha, a anotação da carteira de trabalho, eu acredito que ainda deve ser a maior briga, né? Apesar de ser um direito, até uma garantia para o próprio empregador, ainda muitos empregados trabalham sem essa formalidade. E a falta de anotação gera outra consequência, a falta de recolhimento do INSS, que gera outra consequência. A empregada não tem direitos previdenciários, como a aposentadoria, como a licença maternidade, que é essa licença maternidade quem paga é o INSS. Então, eu acredito que ainda a maior briga deve ser pela anotação da carteira. Tem outras, como atraso no pagamento das verbas rescisórias, falta de aviso prévio, 13º, né, férias em atraso, que nesse sentido, como eu havia falado, férias aplica-se às empregadas domésticas CLT, então no caso de não pagando, não concedendo as férias na época própria, o empregador deve pagá-las em dobro. Deputada, essa confusão legal, a gente tem 8 milhões aproximadamente de empregadas domésticas em todo o país, um quarto apenas com carteira assinada. Essa confusão de leis, ora se aplica a CLT, ora não se aplica, isso facilita, isso motiva esse disparate de 8 milhões e apenas um quarto com carteira assinada? Na verdade, a origem disso tudo não está na CLT, mas é porque o trabalho doméstico sempre foi um trabalho desvalorizado, feito na grande maioria por mulheres, né? Então, é preciso avançar nesse conceito de que o trabalho doméstico tem valor, seja feito pela dona de casa ou seja feito por uma empregada contratada, né? E hoje, mesmo não estando na CLT, a lei, né, que rege ali os direitos da empregada doméstica, está muito claro, né, doutora? Que não tem como fugir de uma ação trabalhista, a pessoa dizer, não, mas eu não sabia, não era bem assim, eu levei a menina lá para casa, ainda era criança, e eu criei, etc., usando esses argumentos, porque a lei é clara, é um direito, é uma profissão. Não é isso, doutora? E a ignorância da lei não exime ninguém de cumprir, né? Então, hoje, né, estamos falando de capital, todos temos conhecimento de que existem leis, que a anotação da carteira de trabalho é obrigatória, o INSS, né, o recolhimento do INSS é obrigatório. Então, dizer que criou, que tinha como um ente da família, mas ela tinha subordinação, tinha continuidade, tinham todos os requisitos de uma relação de trabalho, então é um trabalho. Né? Por mais que tenha, né, às vezes mesmo em relações fora do lar, você acaba se afeiçoando com o seu empregador ou com o seu empregado, dentro de casa, então essas relações ficam mais fáceis. Mas é um trabalho, tem que ser remunerado, tem que ter os direitos trabalhistas respeitados e, no caso de não ser respeitado, tem a Justiça do Trabalho para... Só para a gente esclarecer para o telespectador, que tipo de armadilhas podem acontecer nessa relação trabalhista sem que as pessoas tenham uma má intenção no início? Ou seja, com o que o empregador tem que se preocupar e com o que a empregada doméstica tem que se preocupar para não ter um problema no futuro? A anotação da carteira de trabalho. Muitas vezes o empregador não anota porque a empregada não leva, né? Só que, às vezes, porque eu estou recebendo seguro-desemprego, porque eu estou recebendo alguma coisa do INSS, se anotar a carteira de trabalho agora eu vou parar de receber. Só que é uma obrigação do empregador anotar. E se ele não anota ali com a data de que ela efetivamente começou a trabalhar, na Justiça do Trabalho ele vai ter que anotar. E ainda vai ser responsabilizado por toda a contribuição previdenciária daquele período sem anotação, sozinho, né? O que geralmente é dividido, o empregador paga 12 e a empregada paga 8.
Ele vai ter que pagar tudo sozinho. Então, a anotação do carteira trabalho é exigência legal, tem que ser cumprida. E para o empregador se resguardar, eu costumo aconselhar o seguinte: olha, a empregada não trouxe a carteira hoje, vou trazer amanhã, trago depois, não quero que anote. Faça por escrito, peça para que ela assine lá, que tem conhecimento, tem ciência de que ela está pedindo a carteira de trabalho. Futuramente, na Justiça do Trabalho, isso serve como prova. Olha, eu pedi, eu só não anotei porque ela não trouxe. Mas precisa reconhecer esse documento, esse recibo? Não, se tiver testemunha, sempre a Justiça do Trabalho, ela é pela celeridade, pela informalidade. Então, qualquer objeto de prova, se faz prova, mas tem que provar. E na dúvida, é sempre pró-operário, né? Pró-trabalhador. Se você não tem nada para provar, o que o empregado fala que é a verdade. Sim. Então, é obrigação do empregador provar que ele pediu a carteira de trabalho, mas que o trabalhador não trouxe essa carteira. Isso não só para empregado doméstico, qualquer outro empregado. Mas é mais comum, acontece muito. É porque na empregada doméstica você não tem outros empregados para servir de testemunha, não tem outras pessoas. É ali, é o patrão e o empregado dentro de casa. Quem que vai servir de testemunha? A palavra de um contra a palavra do outro. Outra. A mesma coisa pedir de demissão. Né? Ah, não quero mais trabalhar, pede as contas, faz por escrito. Se possível, chama o porteiro, chama o vizinho, ela está pedindo demissão. Não tem obrigatoriedade de homologação no sindicato, que eu não concordo ainda mais em questão de pedido de demissão. Porque depois, chega na Justiça do Trabalho, o reclamante fala, o reclamante é a empregada, né? Ah, ela me mandou embora, não recebi as verbas rescisórias. Ela me mandou embora e não recebi nada. Quer dizer, o empregador é que tem que provar que não, eu não mandei ela embora, ela foi embora porque quis. Nessa situação, qualquer pessoa pode servir como testemunha. Agora, de preferência que não seja uma pessoa da família do empregador. A questão é essa, porque testemunha, em geral, tem que ser isenta. Em geral, não, tem que ser isenta, né? A pessoa, para servir como testemunha na justiça, tem que dar um testemunho isento. Ela não vai lá fazer um favor para o empregado ou um favor para o empregador. Ela vai lá fazer um favor à justiça. Ela sabe, tem conhecimentos de fatos, ela vai lá prestar esclarecimento do que ela sabe. Mas nesse caso, por exemplo, o porteiro do prédio serviria, porque na verdade ele está trabalhando para o condomínio e aquela pessoa faz parte do condomínio. Faz parte do condomínio, tem alguma, mas é alguma coisa. Tá mais na fora. Pior das hipóteses, vai ser ouvido como informante. Não pode não ter nada, né? Não pode não ter nada. Você discute ali dentro da cozinha e fica ali entre as quatro paredes e ninguém não tem. Aí fica uma palavra de uma contra a outra. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.